Boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu quero louvar e agradecer o nome do Senhor pela sua vida, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quero clamar ao Senhor nesta noite, para que o Senhor venha em nosso favor. Quero meditar aqui em alguns versículos, de uma palavra que fala muito ao meu coração, que quando eu estava enferma, ali naquele hospital na L2, aqui em Brasília, sem nenhuma família mais próxima, o Senhor me deu essa palavra, né? O Senhor levantou uma pessoa ali que também estava enferma, uma serva do Senhor. E de lá para cá o Senhor tem falado muito comigo através dessa palavra, né? Salmo 42, onde Jó passou por todo o processo, como vocês todos sabem, né? Todos nós conhecemos esses capítulos, né? É um capítulo muito falado, né? Que muitas pessoas, os pregadores, sempre trazem essa palavra, né? O livro de Jó. E não é diferente nos dias de hoje. Quando a gente fala, a gente já sabe mais ou menos o que Jó passou, né? A gente escuta. E se você for ler do começo do livro de Jó, do capítulo 1 ao 42, Jó passou por aflições, né? De alma. Jó era um homem que gostava de ajudar as pessoas, que estava sempre ali disposto a ajudar, né? E Jó também era um homem muito rico, mas muito humilde. A riqueza de Jó não fez com que ele fosse indiferente com as pessoas. Diz a Bíblia que quando Jó passava ali na cidade, no lugar onde ele morava, as pessoas naquela época, né, prestavam condolência a Jó. Porque a condolência é quando uma pessoa vamos dizer assim, de um padrão alto, né, de uma responsabilidade grande, ou que tem uma condição financeira boa, um juiz, alguma coisa assim, um cargo, né, acima das pessoas, presta condolência como se abaixando, né, diante daquela pessoa, como um sinal de respeito. E assim a Bíblia diz que era esse povo com Jó. Mas Jó foi um homem escolhido por Deus para passar por uma situação muito difícil, a qual eu e você com certeza não teríamos suportado, né? Mas Deus escolheu Jó porque Deus sabia, né, que ele mesmo capacitaria Jó a passar por essa situação. E aqui no capítulo 42, nós já vamos ver Jó, né, relatando diante de Deus tudo que ele passou em poucas palavras, vamos dizer assim, né? Reconhecendo o poderio e a grandeza do nosso Deus. E ele diz assim, Jó capítulo 42, a partir do versículo 1, onde diz assim, a confissão de Jó. Aleluia. Muitas vezes nós pensamos ou achamos que nós conhecemos ao nosso Deus, né? E qualquer luta que a gente passa, a gente já começa a dizer, mas cadê o nosso Deus? Né? E aqui Jó, ele confessa a Deus, né? E ele diz assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Aleluia. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então Jó aqui ele começa a reconhecer, né? Ele está dizendo para Deus, eu achava, Senhor, que eu te conhecia, mas não sabia que tudo que tu fizeste, tudo que tu faz, era maravilhoso demais para mim, né? Ele começa a reconhecer e a confessar diante de Deus, né? Glória a Deus, aleluia. E aqui no versículo 4 ele diz, escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó começa a falar para Deus, né? Olha, Senhor, eu achava que te conhecia, mas depois de tudo que eu passei e estou aqui de pé, vamos dizer assim, né? Eu posso dizer, né? Eu
te conhecia apenas de ouvir falar. Mas hoje Jó está dizendo que reconhece que ele contemplou a Deus com os próprios olhos, né? Ele viu o agir de Deus com os próprios olhos. Apesar que lá no começo o próprio Deus vai dizer para Satanás: o que é que está fazendo aqui? De onde vens? E Satanás diz: venho da terra de rodear, ver a quem eu possa tragar. E Deus, o próprio Deus, entrega Jó nas mãos do diabo. Sabe por quê? Porque Deus tinha certeza de que Jó ia passar por aquela prova. Porque Deus dizia assim: não tem, Deus falou para Satanás, não tem um homem íntegro na terra como Jó. E Satanás falou o quê? Ah, mas ele tem de tudo, tem filhos maravilhosos, é muito rico, tem tudo. Como é que ele vai agora? Tira tudo dele para ver se ele vai continuar te adorando. E o Senhor dá ordem a Satanás para descer na terra e tocar em tudo que Jó tinha, menos na alma dele, até na carne. Ele só não podia tocar na alma de Jó, na vida de Jó. E aí, no Jó, mesmo Deus falando para Satanás que ele era um homem íntegro e reto aos olhos do Pai, ele vai dizer aqui no final, né, em 42, versículo 6, que ele agora reconhece que antes ele não conhecia Deus, porém, agora ele reconhece que o Deus que ele serve, não só de ouvir falar, ele acha assim, antes eu só ouvia falar, né? Mesmo ele orando, mesmo ele, né, com Deus, mas ele reconhece que agora verdadeiramente ele conhece a Deus, né? A própria mulher de Jó falou para ele: abomina o teu Deus e morra. Mas Jó sabia, né, que Deus era com ele, né? Quantos de nós precisamos ter uma fé inabalável como essa fé de Jó? E ele reconhece, né? E aqui no versículo, para terminar, encerrar aqui no versículo 7, Deus diz a Jó: Deus repreende os 3 amigos de Jó. 3 amigos que conheciam Jó, de andar com ele, de ver os benefícios que ele trazia para aquela cidade, para aquele povo. Deus os repreende, porque na hora que Jó mais precisou, eles chegaram lá perto de Jó para quê? Para condenar, vamos dizer assim, para julgar Jó. E Deus aqui vai repreender a eles e diz assim: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o tesbita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Como o meu servo Jó. Então Deus repreendeu eles e disse a eles, né, que na ira dele, Deus se irou contra eles. Porque eles não falou com Jó, não reconheceu que Jó realmente era servo de Deus. E que o que Jó estava passando não era porque Jó era ruim. Era apenas uma provação. Era as mãos do Senhor. Amém? Então muitas vezes as pessoas não vão entender o que eu e você está passando. Nem nós mesmos vamos entender. Mas o Senhor está falando comigo e contigo nesta noite. Eu sou contigo nessa prova aí. Talvez tem muitos anos que você está nessa prova e você não está entendendo mais nada. Mas o Senhor está dizendo para você e para mim: eu sou contigo e eu vou fazer. É as minhas mãos. A Bíblia diz que Deus manda Davi fazer 3 escolhas, né? E Davi olha para um lado e para outro. Ele diz: se Deus mandar Deus destruir o povo, não é bom. Porque o povo não tem culpa do que eu fiz. Se Deus me colocar na mão do diabo, ele me tira, né? Mas melhor é estar na mão de Deus, né? Porque se nós cairmos na mão de Deus, ninguém tira, né? Da mão dele, mas ele sabe o que faz. Então que nesta hora o Senhor venha ser contigo. O Senhor venha tocar nessa aflição de alma, de espírito que você tem passado. Nas adversidades, nas afrontas. Porque Ele é Deus. Ele é um Deus fiel, poderoso, para te levantar da cinza e do pó. Né? Como ele levantou Jó. E a Bíblia vai dizer que Deus restituiu Jó. E deu a ele tudo em dobro do que ele tinha. E melhor. A Bíblia diz que os filhos de Jó, os 10 filhos dele, eram lindos. Mas Deus deu outros 10 muito mais bonitos. Então Deus está fazendo algo novo nas nossas vidas.
Ele está repreendendo, aleluia, todo vento contrário, toda fúria, todas as adversidades. E vai sim trazer algo novo, recalabachou, decanta labaixo, para nossas vidas, porque Ele é fiel. Todo levante de Satanás contra os meus filhos, contra a minha casa, contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus genros, contra os meus genros, minha nora, toda a nossa família, nesta hora, o Senhor repreenda todo o vento contrário. E a nossa família, e nós vamos glorificar o nome do Senhor, amém? Louvado e engrandecido é o nome desse Deus maravilhoso, Rei de Calabachou, ne cantarabachou e calabachai, rebaçui de rabas. Que o Senhor te tome pela mão direita nesta hora e te faça ficar de pé, em nome de Jesus, amém? Fique na paz e que o Espírito de Deus seja sempre contigo.